Se você quer prosperar em 2026, você precisa cumprir o que eu vou te entregar nesse vídeo aqui. Oiê, já leu um bom livro hoje? Deus me entregou uma palavra para 2026. Dias depois que eu notei que seria uma palavra que nortearia o meu ano. Na verdade, eu notei isso já, mas depois maturando bem tudo aquilo que o Senhor tinha falado para mim no meu espírito, eu entendi que realmente é isso. Esse é o versículo do meu 2026, que nada mais é que Salmos 1:1. Abra comigo aí sua Bíblia, eu vou te dar um tempo aí na sua casa para você abrir a Bíblia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Já abriu? Então vamos lá. Bora lá. A minha Bíblia é a Almeida, século 21. E diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu diria que todo o versículo está centralizado apenas no verso 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu acho que o que Deus quer de mim, e aqui eu estendo o convite a você, é que em 2026 que não haja nada que te dê mais prazer do que a lei de Deus, do que a vontade de Deus, do que a presença de Deus e do que estar neste lugar aqui. O BBC e esse canal e o que eu faço no Instagram e nas outras redes, ele é um lugar que ele não é só uma página, ele é um lugar que saiu do meu secreto. Então, saiba que tudo que eu estou falando aqui, apesar de ser cristã, apesar de ser filha de pastores, apesar de ser uma bacharelada em formação de teologia, não é nada disso. O que eu venho trazer aqui para vocês não é fruto de nenhuma dessas outras áreas da minha vida, mas fruto do meu secreto. E foi no devocional que eu entendi, foi dentro do meu quarto, na prática do devocional, que eu entendi o que é se deleitar em Deus e o que é só largar tudo, largar a louça, largar a televisão, largar o celular. Na verdade, pega o celular, coloca um louvor e só mergulha na presença de Deus dentro do quarto. Eu sei o que é ficar 2, 3 horas estatalada no chão do quarto, apenas chorando e desfrutando da presença de Deus. E então, eu creio que é isso que Deus quer de nós para esse ano de 2026, um lugar de prazer, um lugar de deleite e um lugar de satisfação. Um lugar onde, quando ele é desfrutado, nada mais importa. Um lugar onde você vai ansiar mais por esse lugar e por essa intimidade com Deus do que muitas outras coisas. Um lugar onde é bom a gente prosperar em todas as outras áreas da vida e é válido, e prosperar é isso. Prosperar não é só financeiramente, é em tudo. É viver em abundância, é ausência de escassez, mas o que eu quero mesmo é que, apesar de todas as outras metas que você tenha ao longo do seu ano, você queira muito mais a presença de Deus, que é acima de dinheiro, que é acima de elevação de cargo na sua profissão aí, que acima de vitórias familiares, que você conquiste uma intimidade muito maior com Deus no fim do ano do que quando você iniciou ele, esse 2026. E é muito legal porque esse texto se conversa com o outro. Ele tem uma ligação aqui textual que está lá em Josué 1:8, que diz assim: Não te apartes da tua boca este livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Né? Combinou com Salmos, que fala: Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas o mais importante de tudo isso é entender o porquê meditar nesse livro é tão importante. Para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esse texto aqui ele é muito importante e se você entender a riqueza dele, sua vida vai mudar completamente. Em Josué 1:8, Deus estava falando para Josué e startando ali um tempo e uma nova estação na vida dele. Uma estação de governo, uma estação de liderança, uma estação de prosperidade. Ele estava assumindo a liderança do povo de Israel
pós a morte de Moisés. E eu imagino o receio de Josué, porque olha quem era Moisés. E ele era o seu liderado. E olha a estrutura que ele tinha, o cacife que ele tinha, a moral que ele tinha e a intimidade com Deus que ele tinha. Moisés foi o único na Bíblia a ser considerado que viu ele face a face. No Antigo Testamento, era um nível de intimidade com Deus muito grande. E ali o Espírito do Senhor estava falando com Josué e dizendo que tudo na vida dele ia prosperar se ele meditasse nesse livro. Então, nós entendemos que a raiz da prosperidade está nada mais e nada menos do que enraizada completamente na palavra de Deus. E você pode pensar que a sua vida é muito próspera, que você tem muito dinheiro, que você tem muita saúde, mas se você não tiver um contato direto com as escrituras do Senhor Jesus, com a vida de Jesus, pode ter certeza que em alguma área da sua vida falta alguma coisa. Não existe prosperidade sem o Senhor, sem a lei de Deus, sem os princípios de Deus. E voltando para Salmos 1, eu estudei aqui um pouquinho sobre o que era a consequência do meditar de dia e de noite, e diz assim, ele diz que a pessoa que medita na lei de Deus de dia e de noite é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cujo dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Então, além de tudo o que você se propuser a fazer dar certo, vai vingar, vai prosperar, vai funcionar, além disso, diz que se você for essa pessoa, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo você vai frutificar no tempo certo e que as suas folhas não vão nunca murchar ou cair. Com isso eu entendo que aquele que tem a lei do Senhor como prioridade, ele não murcha, ou seja, ele não vacila, ele não tem um tempo de queda e um tempo de levante, ele não tem instabilidades, ele é estável. As folhas não murcham, os frutos não caem, tudo o que faz prospera, dá fruto no tempo certo, vive no tempo certo. Se é tempo disso, ele produz isso, se é tempo daquilo, ele entrega aquilo, e é isso. Não existe a queda, aquela montanha russa, sabe? Eu vejo um lugar estável. E buscando a fundo, junto às águas, significa sem escassez, sustento contínuo, porque você é uma árvore que precisa de água e você está plantada na fonte. Então, entende que é um sustento contínuo. Entende que a partir do momento que a lei de Deus for o centro da sua vida, você vai estar sempre alimentado e que, de fato, não vai haver escassez, porque ali vai proporcionar para você tudo o que você precisar, então não vai ter necessidades. Significa também estabilidade, vitalidade e nutrição. Então, ser alguém que se aprofunda na lei de Deus e que tem a lei de Deus como um lugar de prazer, de deleite e de alegria e que você gosta de estar ali porque você entendeu o valor daquilo e de quem está ali, você é essa pessoa que nunca vai ter falta na sua vida, essa pessoa que vai ser próspera de verdade. Eu vou trazer para vocês um vídeo aqui fazendo uma exposição muito mais minuciosa desse texto, mas por enquanto vamos ficar só por aqui, porque essa é a palavra de Deus para 2026, para mim, e se você quiser tomar posse disso, para você também. Aquilo que nós recebemos e respeitamos rege a nossa vida. Então, se você olhar para isso aqui aí na sua casa e tiver um encontro genuíno com Deus e falar, Deus, eu quero isso pro meu ano também, pode ter certeza que você vai viver isso. Mas se aproxime da lei de Deus, se aproxime do livro, se aproxime da presença de Jesus, através da prática do devocional, fora do devocional, leia. Ao invés de mexer 5 minutinhos do celular, lê mais. Ao invés de você ir ligar uma Netflix, tá no tédio, ora mais um pouquinho. No momento, a sua carne não vai gostar, você não vai curtir de fazer isso, mas depois você vai ver resultados disso. Sem muita enrolação, esse foi o vídeo de hoje. Essa é a minha palavra de 2026. E eu espero muito que isso tenha abençoado sua vida e que, de alguma forma, você tenha saído daqui edificado e saiba que essa é a vontade de Deus para você. Que você seja alguém próspero. Ele diz que ele sabe muito bem os pensamentos que tem ao seu respeito. Então, não é da vontade de Deus que você tenha uma vida sofrida, que você não prospere, que você passe por perré. A vontade de Deus é ver você sendo a sua capacidade máxima.
É vendo você ser tudo o que ele planejou pra você ser. Eu quero isso pra minha vida e tô te convidando a viver isso comigo. Se isso fez muito sentido pra você, assim como fez pra mim, dá um like, se inscreve no canal, compartilha isso aqui com um amigo que precisa saber disso, abençoa a vida de alguém com essa palavra e vamos juntos ser 1% melhor que ontem e 1% mais íntimo de Deus que ontem. Deus abençoe.